Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto em mim, ele a cortará, e toda a que der fruto, podá-la, para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros, em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode de si mesmo dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós o não podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. O que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e enfeixá-lo-ão e o lançarão no fogo, e arderá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto, e sejais meus verdadeiros discípulos. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus, Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o segundo mandamento da lei de Deus é não tomar o santo nome de Deus em vão. E esse é um mandamento no qual as pessoas têm bastante dificuldade, porque geralmente ele é ensinado como não dizer ó meu Deus, né? Não dizer Ave Maria quando a gente toma um susto e coisas assim. O que bem, se a gente diz essas palavras de modo desrespeituoso, de fato isso é coberto pelo segundo mandamento, assim como também é coberto pelo segundo mandamento o pecado de blasfêmia, né? Ou seja, de falar coisas contra Deus, ou de tomar Deus como testemunha num juramento injusto ou que nós não pretendemos cumprir. Tudo isso cai ali realmente dentro do segundo mandamento. Porém, essa não é a razão profunda, né, essencial, a natureza real deste mandamento. Porque, pensem comigo, né? Qual é o nome de Deus? Deus tem vários nomes na Sagrada Escritura. Vários nomes. Dentre eles, o que a gente mais está familiarizado, o que a gente mais conhece, é Jesus. É o último nome que Deus assumiu. Deus assumiu uma natureza humana e junto com essa natureza humana assumiu um nome humano, Jesus, que significa Deus salva. Mas um dos primeiros nomes que Deus nos dá, e talvez o mais importante de todos eles, né, ele o entrega a Moisés, né, naquela passagem em que Moisés busca a ovelha perdida, se encontra no monte com uma sarça ardente, né, um arbusto que queima sem se consumir. Inclusive, muitos padres dizem que esse arbusto é uma imagem da Virgem Maria, e é uma das imagens mais belas da Virgem Maria, uma das prefigurações mais belas da Virgem Maria que nós temos no Antigo Testamento, inclusive, na minha opinião. E aí Deus conversa com Moisés, manda ele ir libertar o povo eleito que está escravo no Egito, né? E Moisés, depois de um tempo, depois de uma certa insistência da parte de Deus, Moisés concorda, mas diz:
quem eu direi? Eu vou chegar lá e quem eu direi que me enviou, Senhor? E aí Deus diz, você dirá que o Eu Sou te enviou. O meu nome é Eu Sou. Eu sou aquele que é. É um nome que manifesta a própria essência de Deus. Na frase em português, nós perdemos um pouco disso. Inclusive, até no próprio latim, nós perdemos um pouco da profundidade desse nome. Mas no grego, em que se lê Ho'on, pelas palavras usadas e pela conjugação do tempo, seria algo como eu sou o próprio ser, aquele que tem em si a plenitude absoluta da existência. E esse é um nome de Deus que ele dá e que assim, melhor transmite para as nossas inteligências limitadas a sua própria essência. Todos os nomes das coisas transmitem algo da sua essência. E o nome de Deus é isso de forma tão exemplar que eu não sei se vocês se lembram, mas no início da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras, após a agonia, acredito que seja no Evangelho de São João, quando os soldados vêm guiados por Judas para prender Jesus, Jesus diz algo para eles, e o que acontece? Os soldados caem para trás. E diz uma tradição da igreja que o que Jesus disse ali foi o seu próprio nome. Só que não o nome Jesus e nem o nome que Deus deu a Moisés, mas aquele nome desconhecido de Deus, que nós não podemos realmente chegar a esse nome com a nossa inteligência. E quando Jesus diz esse nome, os soldados caem para trás, como que lançados por uma força terrível. Porque o nome de Deus, para nós o nome de Jesus, mas todos os nomes de Deus, eles invocam a própria presença de Deus. Eles contêm a presença que eles significam e transmitem a própria essência de Deus. E isso, inclusive, é algo que nos ensinam os santos padres, era real sobre todas as coisas no idioma primordial. Aquele idioma com o qual Adão deu um nome a todos os animais, Nesse idioma, o nome era o nome transmitia perfeitamente a essência das coisas. Ou seja, os anjos, quando eles veem uma coisa, quando eles conhecem uma coisa, como eles não têm corpo, eles não passam pelos sentidos, Eles conhecem as coisas diretamente na sua essência. Nós não. Nós, antes do pecado, nós, como temos um corpo, precisávamos dos nossos sentidos. Então, Deus comanda que Adão dê um nome a todas as coisas. Só que esse nome que Adão dá às coisas, por sua inteligência elevada e pela sua proximidade com Deus, é um nome que transmitia com perfeição a essência de cada uma daquelas criaturas. Então, quando a gente fala do segundo mandamento, de não tomar o santo nome de Deus em vão, o que nós estamos falando, na verdade, é para que não se tome o próprio Deus em vão. Ou, em outras palavras, para que não se peque contra a fé, contra a verdade conhecida sobre quem é Deus, sobre as três santíssimas pessoas que são um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que não se peque contra a essência de Deus. Que não se viole, não se tente violar, a essência de Deus. Agora, por que isso é importante quando a gente vai refletir sobre esse evangelho da videira? Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Por que ele diz isso? E por que ele diz que nós já estamos, que nós não, os apóstolos, já estão puros em virtude da palavra que lhes anunciou? Que palavra é essa? Essa palavra, num sentido muito superficial, são as pregações de nosso Senhor Jesus Cristo. São o Evangelho.
as lições, as revelações de Deus que Ele dá a nós. Mas num sentido mais profundo, essa palavra que Cristo comunica, Ele, que é o Verbo eterno do Pai, né? Ele que é a imagem perfeita do Pai, pois Filipe, quem me viu, viu ao Pai, como ele diz a São Filipe, né? Essas palavras transmitem mais do que somente ensinamentos. Essas palavras transmitem a própria essência de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras transmitem quem Ele é. E não só transmitem na medida em que elas dão a conhecer quem Ele é. Não. Mas elas transmitem na medida em que elas transformam. As palavras de Deus, elas não são simplesmente símbolos, como são as nossas palavras. Elas não simplesmente dizem coisas, elas realizam as coisas. Aquilo que Deus diz acontece, pois Ele é o próprio ser e a própria realidade se dobra diante de suas palavras. Então, os apóstolos haviam sido purificados pela palavra de Cristo, tanto na medida em que eles eram fiéis aos seus ensinamentos, quanto na medida em que eles estavam cheios da graça. Eles faziam parte da vida divina. E essa vida divina, essa transformação interior, os unia a Cristo, e os transformava em outros Cristos. Por quê? Porque eles permaneciam naquela palavra, que é a própria essência de Cristo, que Ele transmitiu aos apóstolos e que Ele transmite a nós. E é por causa dessa essência divina, dessa profunda natureza de Deus, né, que Ele é ao redor disso tudo que gira esse Evangelho. Do fato de que os frutos que nós temos que produzir e as ações que nós temos que fazer para sermos salvos, tudo isso é impossível sem Ele. Porque todas essas ações não vêm de nós. Todas as nossas boas ações, todas as nossas boas iniciativas, todos os nossos bons desejos, todas as nossas boas vontades, mesmo as tantas boas vontades que são abortadas em nós, né? Abortadas pela nossa preguiça, pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, pelo nosso medo, pelo nosso respeito humano. Todas essas boas moções que nós temos interiores, tudo isso vem de Deus. E tudo isso só vem a dar fruto, só vem a se concretizar de forma plena quando? Quando essas coisas são realizadas nele, por meio dele, com ele, para ele. Então, a palavra ao qual nós temos que ser fiéis, a palavra que tem que permanecer em nós, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E os frutos que nós temos que dar não são os frutos de ações humanas, não são frutos de uma boa carreira, não são frutos de, filantropia humana. Não, são frutos de vida eterna, frutos de obras sobrenaturais, frutos espirituais, frutos que não se corrompem, frutos ao qual o verme não pode chegar e a traça não pode comer. Frutos que nascem do quê? Nascem dessa vida divina, esse modo divino de ser, de pensar e de agir que o próprio Cristo nos comunica quando nos comunica a sua própria vida, a sua palavra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A vara que está presa na videira, ou seja, o ramo da videira, ele não vai dar frutos, de tomate, ele não vai dar mamão, ele não vai nascer um abacaxi ali. Não. Se é um ramo da videira, ele dará o quê? Dará uvas. Ele dará os frutos que não são próprios a ele enquanto ramo, mas dará os frutos do tronco. Dará os frutos da planta principal. Porque é a vida daquela planta principal que flui por meio dele. E ele foi feito para estar unido àquela planta. E é somente nessa união
que ele pode realmente cumprir plenamente a sua natureza e ser quem ele é. Então veja, da nossa união com Cristo, o que surge disso? Nós nos transformamos nele, nós somos divinizados por ele, por sua palavra, pela sua vida que ele comunica a nós, e nessa transformação, qual é a consequência? Eu deixo de ser eu mesmo? Eu me torno menos eu? Eu abro mão da minha essência, da minha personalidade? Não, ao contrário. Eu me torno mais eu. Porque eu fui criado para Deus. Eu fui criado para estar unido a Deus. E vocês também. Então é nessa união e nessa transformação, essa teoses que dizem os orientais, que é esse processo do homem que se torna semelhante a Deus, que recupera a semelhança perdida pelo pecado original. Quando você se torna parecido com Deus pela ação de Deus em ti e pela sua docilidade, pela sua entrega a essa ação de Deus em ti, que você vai produzir os frutos de Deus. E isso vai te transformar. E isso vai fazer com que você seja quem você realmente é. Isso vai fazer com que você se torne aquela pessoa com a qual Deus sonha desde a eternidade. Aquela pessoa pela qual Deus anseia no céu vibrante. Aquela pessoa que você não consegue nem imaginar. Que é quem? É o seu verdadeiro eu. É a sua verdadeira personalidade. É quem você realmente é. E isto só se dá em Deus. Só que é claro, a nossa natureza é perversa. Não por si mesma, mas porque foi corrompida pelo pecado. Nós somos cheios de más tendências, cheios de pecados, cheios de más inclinações. A gente consegue assim corromper e sujar as melhores das boas obras que nós temos. Isso é inegável. São Padre Pio, que era São Padre Pio, numa das suas noites escuras, ele agarrava o diretor espiritual dele, que agora me foge o nome, e dizia: tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. E ele dizia isso por quê? Porque ele estava sendo confrontado com a sua própria miséria. E é por isso que, logo ali no segundo versículo, ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo diz: todo ramo que der fruto, o Pai podará, para que dê mais fruto. E o que é essa poda? É o sofrimento. São as nossas angústias, são as nossas dores, são as cruzes que nós somos obrigados a carregar ou padecer sob seu peso. São as cruzes que vão nos purificando, que vão nos limpando, que vão nos obrigando a desapegar de certas coisas e a nos abrir verdadeiramente para Deus. Para que os nossos olhos estejam em Deus e não nas nossas coisas, não nos nossos objetivos, não nas nossas vontades. Porque imaginem uma videira, um ramo preso na videira, e o ramo, pelo exemplo, é um ramo consciente, e esse ramo diz: eu não quero dar uva não, cansei, não quero ser um ramo de videira, eu estou aqui preso na videira, mas eu quero fazer a minha vontade, eu quero ser fiel à minha individualidade, eu quero ser fiel aos meus desejos. Então, a partir de agora, eu vou começar a dar tomate, tá? Sim, ele não vai dar tomate, não vai dar fruto nenhum, vai secar e vai ser jogado fora, porque assim, ele não aceitou a realidade de quem ele é, da sua identidade profunda. Vocês entendem? Então, esses são os frutos que nós temos que dar. Frutos de Deus, que nascem da nossa união profunda com Deus, com a própria essência divina que nos transforma, independentemente das nossas misérias. Tudo o que Cristo quer é o nosso amor, é a nossa entrega, é a nossa disposição verdadeira e amorosa de abrir mão de tudo para nos unir a Ele. É só isso. Vocês entendem? Então, aí faz sentido o que diz no versículo 7, que Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se nós de fato estivermos unidos e vocês estiverem de fato fazendo a minha vontade, vocês estiverem de fato sendo transformados pela minha essência,
vocês estiverem de fato recuperando essa semelhança a mim, se vocês estiverem de fato deixando de serem só imagens distorcidas de Deus, mas estiverem se tornando semelhantes, parecidos com Deus de verdade, se vocês fizerem isso, peçam tudo o que vocês quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque nós pediremos as coisas que são da vontade de Deus. Porque a nossa vontade será semelhante à vontade de Deus. Por que chamam a Virgem Maria, nossa mãe amada, de onipotência suplicante? Porque não existiu e nunca vai existir na história da humanidade uma criatura humana, além da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, que fosse tão perfeitamente unida a Deus quanto a Virgem Maria. Não houve vara mais próxima da videira, mais unida à videira que a Virgem Maria. Não existiu. Então, tudo que a Virgem pede, ela consegue. Por quê? Porque tudo que ela pede é bom. Agora, eu não me lembro se é Santo Agostinho ou Santo Tomás. Eu acho que é Santo Agostinho, que ele diz que o único motivo pelo qual nós não conseguimos que todas as nossas orações sejam realizadas é porque ou nós pedimos mal ou pedimos coisas más. Pedir mal é o quê? Pedir mal é pedir com desrespeito, é pedir sem gratidão, é pedir sem rezar, é pedir de qualquer jeito. É pedir não tendo uma vida que sustente o seu pedido. É pedir de uma forma má, de uma maneira má, ou seja, a sua oração em específico ou a sua vida não condiz com aquilo que você pede. Ou, colocando ainda em outras palavras, porque quem pede aquilo que você está pedindo é só você, não é Deus junto a ti. Ou nós pedimos coisas más, que é óbvio. O que é uma coisa má? É algo que vai contra a vontade de Deus. Ah, mas me parece tão bom. Ah, mas é meu sonho. Ah, mas eu queria. Ah, mas não sei o quê. Se não é a vontade de Deus, não é bom. É mal. Vai fazer mal para a sua alma. Vai te levar a ser condenado. Ou vai fazer mal para a alma dos outros e vai levá-los à condenação. Sempre que nós pedimos, nós devemos nos prostrar, não necessariamente fisicamente, mas nós devemos nos prostrar em espírito diante de Deus, diante da Virgem Maria, e implorar como os mendigos que nós somos. Senhor, tal e tal coisa, se for segundo a tua vontade, realiza em mim a tua vontade, faça-se em mim a tua vontade. Ou, como diz a Santíssima Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.